Sejam bem-vindos ao episódio número 66 do Quatro Cantos do Mundo. Hoje connosco um jogador que personifica na perfeição a ideia do nosso podcast, alguém já com bastante experiência, com um vasto currículo internacional, Marco Paixão. Marco, antes de começarmos com esta nossa entrevista, com esta nossa conversa, deixo-te o meu agradecimento. É um gosto para mim ter-te aqui no Quatro Cantos do Mundo. Obrigado, muito obrigado. E o que acabaste de dizer é verdade. Não tens Exatamente. experiência fora de Portugal. Exatamente. Marco, começamos exatamente por aí, até para guiarmos um bocadinho quem nos vê e quem nos ouve. Acho que é importante dar um pouco de contexto da tua carreira internacional. Normalmente sou eu que apresento o convidado, mas se eu te pedisse para, por ordem, dizeres os países em que estiveste, tu ainda te lembras? Então vamos lá. Eu sei a Portugal para a Espanha. De Espanha fui para a Escócia. Da Escócia estive no Irão 6 meses. Do Irão fui para o Chipre. Do Chipre para a Polónia. República Checa. Turquia. E agora Grécia. Exatamente. Não falhaste, Ah, não falhaste. A memória está boa ainda. Ótimo. Marco, comecemos então aqui por uma questão que eu acho que também é importante e pertinente, e eu acho que tu vais perceber a pergunta. Se te dissessem, quando começaste a carreira, que aos 41 anos ainda irias estar em atividade, acreditavas ou era um cenário demasiado otimista? Não, é impossível. É assim, nós ao princípio nunca sabemos onde é que nós vamos chegar, né? Depois depende muito das circunstâncias, dos clubes por onde nós passamos, mas obviamente que ninguém, 99% dos jogadores, poucos acreditam que aos 41 anos estão a jogar futebol, né? E eu, que sou um deles, jamais pensei chegar até aqui, mas felizmente, e tenho tido muita sorte e muita saúde também, que é importante, e cá estou com 41. Marco, faço-te um bocadinho a pergunta da praxe, de certa forma, qual é o segredo para tamanha longevidade e pergunto também o que é que te motiva ainda a continuar a levar esta vida, que pese embora seja aquilo que tu mais gostas de fazer, acredito eu, é também bastante exigente. Exato. Eu acho que sobretudo a paixão. Eu acho que realmente quem ama o que faz, é muito mais fácil chegar onde tu queres ou chegar mais longe durante muito tempo a fazer aquilo que tu queres, né? Esse acho que é o core de tudo, né? Depois, muita disciplina e dormir e comer bem, sem dúvida. Mas a alimentação para mim acho que é fundamental. Ok, certíssimo. Marco, acho que podemos olhar um pouco para a experiência que estás a viver neste momento na Grécia, na segunda divisão. Estás desde o início da temporada no Atenas Kalitea. Pergunto como é que surgiu a possibilidade de rumares à Grécia e pergunto também que nível futebolístico é que encontraste na segunda divisão do país. Eu estava na Turquia, por acaso, o ano passado na Turquia foi um ano espetacular, literalmente foi incrível. Eu fiz quase 20 gols e perdemos a final para sermos campeões, para seguirmos a Superliga, que foi super triste. E eu levei ali um abalo, fiquei ali meio morto psicologicamente. Houveram algumas coisas interessantes, mas mesmo na Turquia e tudo, só que eu tive psicologicamente tive naquela etapa, digo, vou parar, não vou parar, e tive mesmo para parar. E já ali na parte final nós tivemos aqui uma oportunidade de vir aqui para a Grécia, onde a mentalidade que eu tenho encaixava na mentalidade aqui do clube, e o clube obviamente também ia lutar para ser campeão, e essa foi a única razão pela qual eu vim para cá, porque havia um objetivo claro, e o facto de vir para cá para tentar ser campeão foi algo que me movia. A nível da qualidade, a qualidade aqui é muito baixinha, sinceramente, muito honestamente, falando, estou a falar espanhol. Sinceramente, indo ao profundo, a qualidade é muito fraca. Comparado àquilo onde eu estava na Turquia ou com outras ligas onde eu estive, é uma segunda liga com assim, diretamente, muito fraquinha. Por Sim. exemplo, mesmo a Não nível só a nível de qualidade técnica dos jogadores, jogo, mentalidade, e a nível de infraestruturas, é uma liga em que, vamos lá, como é que eu posso dizer? São estádios pequenos, são estádios que normalmente têm uma bancada, uh, pá,
sei lá, se calhar na quarta ou na quinta divisão, não sei como é que, o Campeonato de Portugal, né, que se costuma dizer Sim, a quarta divisão é o Campeonato de Portugal aqui, exatamente, exato. que a gente vai jogar àqueles estádios, ou existem aqueles estádios que só existe uma bancada num lado e depois o resto é tudo normal. Existem muitos campos assim, né? Mas pronto, são ligas boas para gente jovem, para pessoas como eu, que vêm já de ligas e de um patamar, de um nível completamente diferente, chegar a este tipo de ligas nota-se bastante. Exatamente, exatamente. Ó Marco, gostava também de fazer aqui um paralelismo e diz-me se faz sentido ou não. Jogaste também no Chipre, que eu já tive aqui variadíssimos convidados que passaram pelo país e toda a Sim. gente me descreve o Chipre como um verdadeiro paraíso. Parece que estás de Tem férias razão, tem razão. quase o ano todo. Faz sentido comparar a Grécia com o Chipre, até porque são países que ficam ali mais ou menos na mesma zona. Há semelhanças entre os dois países? Não, sem dúvida. Aliás, eu estou em Atenas, eu vivo aqui em Atenas e eu posso dizer que é a melhor cidade onde eu já vivi até hoje. É brutal mesmo. Eu vivo aqui à frente do mar, a temperatura é incrível, todos os dias praticamente sol. Somente esta última semana tem sido um bocado mais frio e temos tido muitas nuvens, mas basicamente é todos os dias quase sol, praticamente, boa temperatura, gente jovem, poder aquisitivo alto, pá, mentalidade top, muito, muito, muito bom. Pá, e aí, para mim é claramente está a nível do Chipre e são dois sítios top para viver. Marco, agora só para terminar esta experiência que estás a viver, até porque lá estás aí há meia época, ainda provavelmente Exato. não deu para absorver muito, para ter muitas experiências, mas há assim alguma história mais marcante, mais engraçada que já tenhas vivido na Grécia? Aqui, epá, já vivi várias. Uh, Desportivamente falando, pá, aquilo que eu te posso dizer, se assim se eu te posso dizer, é que a gente aqui não tem televisão na segunda liga, portanto, eu para aí posso dizer tudo. Pá, já vivi coisas caricatas, absolutamente caricatas dentro do campo, que eu pensei que aos 40, eu costumo dizer, pá, até nós estamos sempre a aprender e no futebol sempre acontecem coisas novas, mas eu jamais imaginei aos 41 anos continuar a ver coisas novas. Pá, eu já vi coisas novas dentro de campo relacionadas com árbitros e isso, comportamentos que são inacreditáveis. Mas pronto, para deixar aí. Não, não queres especificar um ou outro Não, só para não, ficarmos aí com o cheirinho? Ok, ok, percebo, não. percebo. Marco, recuando um pouco no tempo, tu fizeste praticamente toda a tua formação no Sesimbra. Eu queria só abordar contigo esta questão da transição para sénior. Tu rumas ao Futebol Clube do Porto, jogas no Porto B. Uhum. Pergunto, como é que foi esse processo de passar do clube da terra, de certa forma, para um dos maiores clubes a nível nacional? Sentiste muito essa mudança? Sim, boa pergunta. Sim, foi uma mudança foi complicada e o choque a nível futebolístico é muito grande, a diferença é muito grande a nível futebolístico. Naquela altura eu lembro que eu acho que com 17 anos nós já subíamos à primeira equipa e nós, como estávamos na equipa sénior, nós tivemos naquela altura um empresário, aliás, dois empresários que me estavam a observar, a mim e ao meu irmão, naquela altura, e um deles queria assinar contrato connosco, obviamente, e nós não aceitámos porque era abusivo, obviamente. Fomos com o meu pai e era abusivo, e então surgiu outra oportunidade através de outro empresário, na qual surgiu aquela altura a hipótese de irmos treinar a Lazio, que foi a partir daí que surgiu o interesse do Porto e o interesse de outras equipas, obviamente. E foi um bocado por aí, né? Nós estávamos no Sesimbra. As coisas pronto, estavam a correr bem. Eu, por acaso, nesse ano acho que fiz quase 20 gols também, como ponta de lança, na primeira equipa do Sesimbra. E nós fomos à Lazio treinar. Pronto, fez um bom mediático. O Porto foi uma das equipas que nos esteve a observar e as coisas correram bem. Eu fui ao Porto treinar, naquela altura com o meu irmão, e dos jogadores que lá foram treinar, eu, o meu irmão, o David Silva e o Steven Vitória, se não me equivoco, fomos os que ficámos lá. E foi um bocado aí a transição. Obviamente que depois o choque é muito grande, porque nós passamos de um clube em que a nível de formação não existe muito conhecimento e muito trabalho
técnico, e vamos para um dos melhores clubes em Portugal, e obviamente que foi uma mudança grande, e pronto, foi boa também. Marco, e pergunto, porque é que esta experiência acabou por durar apenas uma temporada? E pergunto também, seja dentro ou fora de campo, alguma história que tenha ficado? Não sei se vivias com outros jogadores, ou se já vivias sozinho na altura. Há alguma história mais marcante que tenha ficado? Sim, é assim, a coisa boa é que eu daquela altura, pá, guardo muitos amigos, tenho muitos amigos. Aliás, o Bruno está aqui a jogar na mesma liga que eu, o Bruno Gama. Uh, Isso também é interessante. Tenho muitos amigos daquela altura, isso é a parte positiva de tudo, obviamente. Naquela altura foi o último ano que eles decidiram estar com a equipa B, porque naquele ano no final eles terminaram as equipas B. Eu não sei se tu te lembras disso, mas eles decidiram acabar com todas as equipas B e o clube terminou. Naquela altura, igualmente, eu não fiz a temporada desejada, obviamente, tinha sido uma mudança forte e nós não conseguimos acompanhar, obviamente, o nível que havia no Futebol Clube Porto. Obviamente que eu tive naquela altura, na primeira parte da Liga, tive bastantes comentários muito bons da imprensa naquela altura, mas felizmente depois não conseguimos dar continuidade, eu não consegui continuar o meu trabalho. Mas aquilo que eu te posso dizer é que foi gratificante. Sim, os maiores episódios que eu posso. Eu lembro-me das botas que o Benny McCarthy me deu, que eu pedi a ele, naquela altura que eu pedi a ele para ele me deixar as botas, que ele era tipo o meu ídolo na equipa principal. Conheci gente maravilhosa. Nós costumávamos estar muito com os jogadores da primeira equipa, o Postiga, o Quaresma. O Quaresma era um craque autêntico no ginásio, sempre na palhaçada. Pronto, os craques nós costumávamos jogar. O Anderson também, que depois mais tarde eu vim a jogar contra o Anderson na Turquia, que ele teve na Turquia. E assim, histórias dali, sei lá, não faço ideia. Acho que foram momentos, são mais momentos, sei lá, pessoal a rasgarem o Queiroz, que era o guarda-redes. Essa por acaso foi interessante, que uma vez cheguei ao treino com umas meias brancas, e o desgraçado agarrou-me as meias, rasgou-me as meias com a tesoura. Eu era miúdo, fui fazer queixa ao Aloísio, ao treinador e ao diretor desportivo. Mas pronto, começaram todos a gozar comigo e vai-te embora, miúdo, o que estás aqui a dizer? Mas isso foi por acaso um episódio engraçado. E pronto, e outras coisas, jogámos futebol aí no balneário. Às vezes vinha o diretor e nós agarrávamos tudo rápido e para que ninguém visse nada e coisas assim, mas muito top. Marco, tu tocaste há pouco nesta questão de teres feito esta mudança com o teu irmão. Para contextualizar um pouco, o Marco tem um irmão gêmeo, o Flávio Paixão, que foi também jogador profissional, neste momento já acabou a carreira. Eu acho que é inevitável não te perguntar isto, Marco, quão importante foi, até nessa primeira fase, numa fase tão jovem, fazeres esta mudança com o teu irmão, e como é que se proporcionou durante tanto tempo na vossa carreira vocês jogarem juntos, porque jogaram juntos no Sesimbra, no Porto B, no Hamilton, no Slovakia e no Legia, na Polónia. Como é que se proporcionou tudo isto? É assim, a transição para o Futebol Clube do Porto foi a mais bonita, obviamente, porque afinal foi a concretidade de um sonho. Eu sei que naquela altura foi maravilhoso porque o clube eles puderam trazer-nos aos dois e isso foi incrível, obviamente, e facilitou muito a nossa vida diária, porque nós vivíamos também depois juntos e a nossa família de vez em quando ia lá acima e tudo. E depois foi um bocado eu vou, tu vens atrás, somos tipo empresários, éramos tipo empresários um do outro, né? Eu tive muito perto, eu tive mais perto, se assim posso dizer, do Porto, e depois nós tentámos convencer que eles trouxessem o meu irmão. Quando eu fiz a transição para a Espanha, igualmente aconteceu um bocado da mesma maneira. Eu fui para lá, falei do empresário do meu irmão e ele depois foi para a Espanha também. Na Escócia foi um bocado o mesmo. A equipa escocesa tinha-me visto na temporada que eu estava, na última temporada em Espanha. Eles viram vários jogos meus. No último jogo que eu fiz contra a Real Sociedade, que eu até fiz 2 gols naquele jogo,
falaram-me a mim para ir para lá. Quando eu cheguei lá, falei com o diretor, com o treinador, etc. E eles depois trouxeram o meu irmão a treinar e felizmente o meu irmão conseguiu ficar lá. E depois na Polónia foi um bocado o mesmo. Na Polónia também fui para o Slask, diretamente do Chipre, porque o Chipre, por acaso, o da Polónia foi muito caricato, porque a equipa onde eu fui, o Slask, eles tinham ido observar, e naquela altura jogava contra o Apoel, onde estava o Orlando Sá, e o clube ia observar o Orlando Sá, e o treinador naquela altura estava na bancada, e o treinador decidiu ir por contratar-me a mim e não ao Orlando. Por acaso isso é uma história engraçada que eu tenho. Fui para lá e depois igualmente falei aos diretores do meu irmão. Ele depois foi lá treinar. Teve ali uma parte complicada porque ele vinha do Irão, se não me equivoco, e estava sem licença para poder jogar. Teve ali 6 meses um bocado complicados. O Lech Gdansk foi o mesmo, basicamente. E depois ele ficou lá o resto da vida dele e pronto, fez uma carreira muito bonita e nós estamos muito orgulhosos daquilo que ele fez. Certamente, certamente. Marco, a etapa seguinte que tiveste após o Futebol Clube Porto, tal como já disseste, foi em Espanha. Jogaste em 3 clubes, Guijuelo, Logronhas e Cultural Leonesa. Pergunto, a nível cultural, olhando para o país, pergunto primeiro, dá para comparar com Portugal? Afinal de contas somos vizinhos. E pergunto também, os 3 clubes em que jogaste são de 3 cidades diferentes. Dentro dessas 3 cidades, sentias muitas diferenças culturais entre elas? Boa pergunta. É assim, a mudança para a Espanha foi eu à procura do meu espaço, obviamente, inevitável. Tive que ir lá treinar, através do empresário espanhol, obviamente. A diferença cultural não foi grande, porque a única diferença que eu acho de nós para os espanhóis é que nós somos uma cultura um bocado mais triste e o espanhol tem uma cultura muito mais feliz. Eles aproveitam melhor o dia a dia. Nós, portugueses, somos um bocado mais, não sei se chamarem introvertidos, ou nós desfrutamos a vida de maneira diferente, não tão feliz como eles, percebes? Acho que aí é um bocado a diferença que eu via e vejo hoje em dia, porque eu vivo em Valência e eu gosto muito de viver em Espanha, porque mesmo por causa disso, porque nós um dia vamos beber um café, olha, tenho aqui 15 minutos, vamos beber um café, ou vamos dar uma volta aqui ou ali, pá, e o pessoal nunca se corta. Em Portugal não, pá, mano, estou um bocado cansado, não tal, não sei, não consigo. Então essa é a maior diferença. Em Espanha raramente dizem que não, percebes? Diferença cultural? Nenhuma. Obviamente naquela altura era a língua, não falava muito bem a língua, mas depois adaptei-me rapidamente porque é uma língua muito parecida, mas nada, foi super fácil de adaptar. Aliás, o futebol é muito parecido ao nosso. Para mim, nós somos as 2 escolas de futebol, as melhores 2 escolas de futebol do mundo, com grande diferença. A adaptação foi muito fácil. Estive em Salamanca, que fazia muito frio, mas era uma cidade de estudantes. Estive com um amigo meu que era o Rodrigo Ângelo, que esteve na equipa do Porto também, que foi comigo para a mesma equipa. Pá, e tivemos momentos inacreditáveis. Havia lá muitas festas de estudantes e havíamos estudantes por todos os lados. Isso era muito top, muito, muito, muito top. Ou seja, estou a ver o Marco a disfarçar-se de estudante e ir às festas, não digo todas, mas muitas. Mais ou menos, mais ou menos. Naquela altura não tinha uma cabeça, mais ou menos. E depois estive em Logronho, uma cidade maravilhosa também. Aí já comecei a crescer mais como futebolista. Tive oportunidades para poder sair para equipas B importantes, para a equipa do Saragossa, não sei se foi no Osasuna, se não me lembro, também naquela altura. E depois no último ano já estive na Cultural Leonesa, onde a equipa que agora está na segunda liga em Espanha. Pá, as condições eram maravilhosas, era muito, muito top, fazia muito frio também. Tive o azar de estar em 3 cidades com muito frio. Mas a cultura é brutal. Vimos os pinchos e o pessoal ia sempre jantar e comer e tomar um café e vamos dar uma volta hoje. Pá, muito, muito top. Portanto, culturalmente, a única diferença que eu via ali era mesmo a nível de mentalidade. Marco, e continuando aqui a explorar um bocadinho esta experiência em Espanha,
Eu sei que tu já estiveste lá enquanto jogador há cerca de 20 anos. Sim. No entanto, nos últimos anos vimos muitos jogadores a fazer a transição da segunda divisão espanhola, da terceira divisão espanhola para a primeira portuguesa. E a chegar cá e a conseguir impor-se. Lembro, por exemplo, do Fran Navarro, que no Gil Vicente explodiu e vinha dos campeonatos inferiores em Espanha. Sentes realmente que o nível dos campeonatos mais baixos em Espanha se equipara ali a uma boa segunda liga portuguesa, porventura, clubes da primeira divisão portuguesa? Não, vamos lá ver. Pá, ótima pergunta, pergunta espetacular. Eu tenho amigos meus espanhóis que estiveram agora na Primeira Liga Portuguesa. Eu tenho amigos meus treinadores que estiveram na Primeira Liga Portuguesa e na Segunda Liga também em Portugal. Eu vou responder de outra forma, ok? Eu acho que é um bocado triste quando nós em Portugal temos qualidade incrível de jogadores na primeira, na segunda liga, nas camadas jovens. Não é por acaso nós temos a melhor, juntamente com a Espanha, cantera ou formação do mundo. Eu acho que é até como é que eu posso dizer? Não sei se é um ataque ao nosso orgulho ou não sei encontrar bem a palavra, mas simplesmente é um bocado lamentável aquilo que se passa em Portugal, obviamente, e que muitos jogadores portugueses tenham que ir para fora, quando em Portugal podem ter o triplo de oportunidades, isso aconteceu comigo, obviamente, de oportunidades para crescer futebolisticamente e depois darem um salto para ligas muito maiores, obviamente. Mas eu acho que hoje em dia o futebol virou muito negócio. O futebol não era o que era quando eu tinha 16, 17 anos, onde se eu sou o melhor jogador da equipa, eu vou jogar e eu vou estar na primeira equipa tranquilamente. Hoje em dia o futebol virou um negócio puro e duro. Aquilo que existe é uma clara onda de negócio, onde os clubes e os empresários obviamente tentam sacar o máximo proveito dos jogadores, ou seja, é muito mais fácil sacar um jogador quando tu falas da terceira liga, ou segunda ou terceira liga, ou até quarta divisão de Espanha, porque existem jogadores da segunda ref, que é a quarta divisão de Espanha, de equipas B como o Valência, ou como o Celta, ou como o Barcelona, etc., que é a primeira e a segunda ref, que é a terceira e a quarta divisão. Até os jogadores da quarta divisão chegam à primeira liga portuguesa. Isso para mim é lamentável, quando temos jogadores portugueses com muita qualidade, mas isso passa porque estas empresas grandes hoje em dia sabem que se esses jogadores com algum potencial chegarem à primeira liga em Portugal e fizerem, sei lá, 7, 8, 9, 10 jogos durante a temporada inteira, esse jogador se calhar estava a ganhar, vamos por ali, 1.500 euros ou 2.000 euros por mês, ok? Com um valor de mercado de 20.000 euros, e um jogador que depois passa para a primeira liga em Portugal, faz 10 jogos, que já começa a valer 300 ou 400 mil euros, ou meio milhão de euros, vamos supor, ok? Porque a primeira liga portuguesa é muito cotizada, e esse jogador de repente já está no mercado de maneira diferente, e esse jogador agora pode ser vendido a ligas, se calhar, de médio alto, e essas empresas podem depois ganhar muito e lucrar muito com esse tipo de movimentações. E é isso que a gente tem visto muito hoje em dia. Infelizmente, eu tive companheiros meus, amigos meus, que me ligaram no princípio da temporada, pá, e eu sei de histórias, e justamente aquilo que estás a dizer, pá, de clubes em Portugal, que é tipo, pá, não tem sentido nenhum quando nós temos jogadores portugueses com qualidade, mas pronto, é o que existe neste momento no futebol português. Também, obviamente, acredito que existam noutras ligas, mas o nosso futebol tem que ser respeitado muito mais, porque nós somos das top 3 das melhores formações do mundo. Portanto, o jogador português e o treinador português é dos melhores do mundo, percebes? Marco, eu tinha aqui uma pergunta para ti, provavelmente iria fazer-te mais à frente, mas acho que faz sentido, tendo em conta aquilo que estamos a falar neste momento. Disseste que tu próprio tiveste de ir para fora para procurar o teu espaço, para conseguires encontrar-te enquanto jogador. Um, a verdade é que tu tiveste épocas absolutamente incríveis, com 27, 29, 30 golos. Posso olhar, por exemplo, aqui para 14, 15, ou melhor, 13, 14 no Slash, que tens 27 golos. Estavas ali com 30 anos.
se calhar no topo da tua carreira, no auge exatamente, sentes que faltou uma chamada à seleção nacional? Não, tocaste aí na que era a melhor parte da minha carreira, obviamente. Esse ano foi brutal para mim, obviamente. Foi onde eu me dei a conhecer, sobretudo. Justamente nesse ano anterior, eu comecei a ler e a minha cabeça mudou completamente. Eu tenho dito em muitas entrevistas que eu dou que o ano no Chipre foi um ano de reviravolta da minha mentalidade como jogador e como pessoa. De um livro que eu li que é O Segredo da Mente Milionária, que foi aquilo que mudou a minha vida a 360 graus. Esse ano, quando chego a esse ano, eu fui o segundo ou o terceiro máximo goleador no Chipre. Vou para a Polónia. Nesse primeiro ano são 28 golos. Fui o máximo goleador da Liga. Fiz 5 anos 5 golos na Europa League. Foi tudo muito bom. Foi uma época espetacular. Ok. Falou-se muito na seleção. Eu, naquela altura, havia pronto, na Bola TV e também em alguns programas desportivos. Eu agora não me lembro como é que ele se chama. Havia um jornalista que acreditava muito na minha presença na seleção, etc, etc. Até naquela altura, acho que houve um jogo no Estoril, não sei se foi contra Moçambique, acho eu, ou Angola, uma coisa assim do género, onde foram chamados os jogadores. Acho que foi Cabo Verde, acho eu. Cabo Verde, uma coisa assim, menos usuais. Eu pensava, sinceramente, pensava que ia estar, não estive. Mas pronto, sim, foi um ano que estive às portas da Bundesliga. Eu tive 2 equipas interessadas. Aliás, nós estávamos a falar para ir a caminho da Bundesliga, e também tive um empresário muito grande em Portugal que me queria levar para a China, e a minha vida realmente podia ter mudado e eu podia ter chegado ao patamar, mas infelizmente eu tive uma lesão parti o osso aqui do lado da perna, não é o peroneo, já não me lembro como é que ele chama, mas pronto, teve uma lesão grave no osso e infelizmente aquilo que era a melhor parte da minha carreira, onde eu estava já à porta praticamente de 2 sonhos, de chegar a alcançar 2 sonhos grandes da minha vida, que era da seleção e jogar numa liga top mundial, foram por água abaixo. Mas pronto, foi uma época realmente fantástica. Sim, sem dúvida, acho que é inegável. Marco, mas permite-me insistir um bocadinho. Ficou um bocadinho amargo de boca por essa estreia não ter acontecido? Sim, totalmente, obviamente. Até o sonho de qualquer jogador é chegar à seleção nacional, obviamente. Mas eu sei que isso deveu-se também um bocado à Polónia, ao nome Polónia, porque a Polónia é uma liga de nível médio, obviamente, e eu acho que isso um bocado pesou. Mas obviamente eu também não tinha um empresário, não estava com um empresário forte naquela altura. Acredito que se estivesse com um empresário forte, seguramente estaria na seleção, como foram outros jogadores naquela altura. Mas pronto, obviamente ficou um sabor muito amargo naquela altura. Normal. Vamos então recuar um bocadinho. Eu dei aqui um salto para esta altura da Polónia, mas tu tens 3 experiências antes de rumares à Polónia. Como é que foi a transição de Espanha para a Escócia, e essencialmente de um nível competitivo mais baixo, já que estavas nas divisões inferiores de Espanha, para uma primeira divisão da Escócia? Como é que foi jogar pela primeira vez uma primeira divisão? Não, a transição foi incrível, porque aquele ano em Espanha também, o último ano que eu estive em Espanha, eu tinha uma oferta também da segunda Liga Espanhola. Eu tinha estado 3 anos na chamada segunda B, naquela altura. E naquela altura eu sabia que se eu ficasse mais um ano naquela liga eu desaparecia do futebol, porque normalmente costuma-se dizer que os jogadores de segunda, quando passam mais tempo numa segunda liga, começam a ter o mark Second Division Player. E pronto, naquela altura, como eu te disse antes, nós tínhamos já aqui quase na fase final. Eu tive tipo da parte da Escócia, do Hamilton. Eles tinham um observador da equipa deles. Eles vieram ver vários jogos meus, e um dos jogos, quando eu estou a jogar no campo da Real Sociedade, da equipa da Real Sociedade, eu terminei o jogo, subi a bancada, vi para o autocarro, pararam-me, o observador
mostrou-me o caderno, aí pá, nós estamos aqui a observar há muitos anos, há muitos jogos, tal, eram para aí 3 ou 4 páginas que eles tinham da informação minha. Aí nós queremos que tu vais para a Escócia connosco, tal. Bem, pronto, e foi assim que surgiu a oportunidade de ir para a Escócia. Depois, quando lá cheguei, pá, obviamente que eu fiquei muito feliz, porque a Liga Escocesa tem uma expansão completamente diferente de onde eu estava, obviamente. Passei do anonimato a ser conhecido na frente futebolística, obviamente. Bem, foi um ano top, espetacular, obviamente com outro nível, com outros jogadores, com outros clubes. Nós, por acaso, nesse ano fizemos uma época muito boa, estivemos às portas da qualificação para a Europa League. E pá, foi maravilhoso, foi incrível. Foi um salto espetacular que eu não estava à espera, obviamente, mas pronto, quem corre atrás sempre alcança, né? Exatamente. Ó Marco, e conta-nos lá, esta questão da vertente física, da dimensão física do futebol escocês, foi algo que sentiste e ao qual tiveste de te adaptar? Sim, totalmente. Eu posso dizer que a gente terminava os jogos, não é? No dia a seguir, normalmente os jogadores que jogam de início, por exemplo, recuperam e no dia a seguir não treinam. Nós no dia a seguir fazíamos squads com, sei lá, com 100 kg e 120 kg no dia a seguir ao jogo e fazíamos trabalho de ginásio forte e feio. Que para mim era necessário naquela altura, porque eu vinha numa liga muito técnica e obviamente a nível de intensidade era muito mais baixa que a escocesa. A escocesa aquilo era, pronto, como a Premier League, né? Como a gente costuma ver, era acima baixo, sempre a correr lá para o outro. E pá, aquilo era uma coisa incrível. Mas obviamente está sempre a adaptar ao estilo de jogo da liga e foi, fisicamente era muito exigente. Marco, e do ponto de vista mais social, mais fora do campo, como é que era a vida na Escócia? Como é que era a tua rotina? Dava para aproveitar um bocadinho ou era um povo um bocadinho mais reservado que o espanhol? Sim, eu vivia em Glasgow, a gente estava em Glasgow, íamos todos os dias para Hamilton. Depois, acho que no segundo ano, nós fomos para Hamilton viver, numa moradia ali ao lado do estádio. Mas, obviamente, fazia frio, chuva, havia dias que era impossível estar na rua e treinar, era uma coisa brutal, porque havia dias que fazia chuva, vento e era aquela meia chuva, meia neve, sabes? Que aquilo, Certo. nossa, era horrível. Mas pronto, a gente fazia alguns jantares de equipa, aquilo era cerveja até dizer nunca mais chega, eles ficavam talvez, tipo, imagina, do meio-dia até à meia-noite ou às 2 da manhã sem parar de beber, era uma coisa que eu nunca tinha visto, e canecas assim daquelas mesmo gigantes. Isso foi brutal, por acaso foi incrível. Mas naquela altura foi também porreiro porque o David Silva, que tinha estado comigo no Porto, depois esteve na Escócia também, ele esteve no Kilmarnock, se não me equivoco, e o Rui Pedro, acho que era o Rui Pedro, não me sei, acho que era o Rui Pedro, estava no Kilmarnock também com ele, não sei se era no Kilmarnock. Pronto, nós tínhamos lá também 2 ou 3 portugueses e a gente às vezes também se juntava. E pronto, íamos jantar com o pessoal mas obviamente que eu não podia fazer a vida que fazia em Espanha porque ali fazia muito frio e ainda por cima levei naquela altura eu tinha eu tinha um SLK daqueles de 2 lugares, daqueles carros pequeninos de verão, e nós levámos para lá esse carro e quando aquilo nevava, tremíamos por todo lado porque a gente estávamos com medo de ter acidentes porque aquilo era neve por todo lado. E foi muito cómico, havia dias que eram muito cómicos mesmo. Imagino que sim. Ó Marco, e esses jantares de equipa em que os teus colegas bebiam cerveja e bebiam, deram origem a algum episódio mais caricato, eventualmente, alguma história que tenha ficado desses jantares? Tantas, sei lá. Agora... Das que possas partilhar. Não, uma cena que eu vi chocante foi que eles tipo faziam apostas, estás a ver? Entre eles, dinheiro mesmo, 50, 100, 200 euros, e eles, imagina, metiam um que bebia vodka, o outro bebia cerveja, o outro bebia não sei o quê, e depois uma Sandes que tinha que sobrar de não sei de onde, e um camarão e não sei o quê, juntavam tudo num balde de cerveja, misturavam aquilo tudo, e depois é assim, imagina,
Se quem ver isto tem 800 euros, ou 800 pounds, estás a ver? Estava para dentro, pessoal. Essa é uma coisa que eu nunca tinha visto na minha vida, mas mesmo tranquilamente, incrível, mesmo. Pá, isso é uma Opa, que história eu, deliciosa. incrível, incrível. E cheguei também a jogar, nós chegámos a estar em campo com os jogadores, tipo, tinham chegado na última parte da transferência. Pá, estava dentro de campo, eu nem sabia o nome dele, ele não sabia o nome de ninguém, estava toda a gente perdida, ah, um caricato mesmo. Perguntar aos outros jogadores como é que ele se chamava, que eu não me lembro, como é que tinha chegado no dia de antes, estás a ver? É pá, uma coisa Sim, assim, sim, sim. hardcore. Mas pronto. Marco, tu depois da Escócia rumas ao Irão e eu acho que aqui faz sentido perguntar-te isto. Na altura estavas com 25, 26 anos, ou seja, naquela fase em que muitos jogadores acreditam que, ok, é aqui que ou realmente dou o salto ou porventura não tenho a carreira que idealizava. Ahm, Sentes que o facto de teres ido para um campeonato tão periférico nesta idade te pode ter prejudicado de alguma forma? Sim, eu antes de ir para lá é importante dizer-te que eu já na última eu tive uma lesão muito grave do ligamento colateral interno no segundo ano quando eu estive na Escócia, ali em janeiro, em fevereiro, talvez janeiro e fevereiro, e eu tive que lutar pela minha carreira. Porque, pronto, eu tive uma lesão muito grave, eu tive quase a fazer uma ruptura total do ligamento. Pá, e eu tive. Tínhamos uma doutora super negligente, onde me acusavam de que eu não tinha nada, diziam que não tinha nada, chamaram um médico de que dizia igualmente que eu não tinha nada. Não tinha nada, é que não se passava nada, o treinador acreditava neles, fizeram-me treinar não, correr lesionado, ou seja, com o ligamento roto, estás a ver? Não conseguia, quase me obrigar, não conseguia. Pá, até que um dia cheguei ao pé do treinador, de lágrimas, como estou a chorar por todos os lados, que não consigo, estava cheio de dor e que pedia autorização ao treinador e ao clube para ir a Portugal. Eu, naquela altura, já tinha falado com alguns amigos meus que estavam no Fisio Gaspar, e pedi ao treinador para ir a Portugal, para saber a opinião, tal, 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 tal. E pronto, eu vim para Portugal, acho que aquilo foi em fevereiro, se não me equivoco. Eu vim para Portugal, estive com o Dr. António Martins, felizmente, na Fisio Gaspar, e fizemos a ressonância magnética e eu enviei tudo para o clube e viram que foi um milagre. O Dr. São disse: pá, foi um milagre tu não fizeres ruptura total do ligamento, nem sei como é que me meteram a treinar, etc, etc, etc. E pronto, eu disse a eles: pronto, olha, estão aqui os relatórios, vou ficar aqui. Eu tive lá quase um mês de tratamento. Pronto, quando voltei para a Escócia, era março, se não me equivoco, já para começar a treinar, porque eu tive a tratar-me com o Duarte, que é um fisioterapeuta top. Voltei top. Pá, quando cheguei lá, tinha uma carta do clube, do presidente, a dizer que não estava autorizado a treinar mais com o clube, não podia treinar mais nas instalações do clube. Pá, uma coisa super hardcore que eu nunca estava à espera, que vinha da parte da doutora do clube, obviamente, porque obviamente que ela não podia mostrar que era negligente, obviamente. E, pá, e pronto, a partir daí fui apartado nos últimos 2, 3 meses de liga, pá, e estive a treinar na relva em Glasgow, sozinho, como podes imaginar, mesmo hardcore, estás a ver? E depois aí, foi então que aí que eu tive essa dificuldade de encontrar equipa, porque depois do primeiro ano na Escócia as coisas foram muito bem. Nós, inclusive, estávamos a falar com algumas equipas na Escócia e também na Inglaterra. Chegou o segundo ano para a tal afirmação que tu estás a dizer, pá, e lesionei-me. E depois chegou isso, e depois foi então aí quando eu tive a difícil transição para o Irão, porque literalmente não tinha jogado, autoestima cá em baixo, pá, e depois rodeei-me de pessoas que obviamente foram as que foram, mas felizmente consegui encontrar um sítio para jogar, que foi o Irão, porque o meu irmão tinha ido para o Irão naquela altura, e
e pronto, e fui para o Irão um bocado arrastado e a pensar que o dinheiro é que era bom e que o dinheiro é que era top e que era o mais importante, e pronto, e foi um bocado a parte mais baixa da minha carreira, que meteram-se muitas coisas no meio e pronto, e foi isso que se passou no Irão. Na Marco, passagem. antes de irmos à experiência do Irão em concreto, eu gostava de tocar em algo que tu acabaste de referir. Do ponto de vista mental, psicológico, como é que se lida com uma situação dessas? É horrível. Pá, eu havia treinos que literalmente acabava e começava a chorar a pensar o que é que eu estava lá a fazer. Literalmente. Pá, houve para aí 4 ou 5 treinos que eu acabava o treino, toda a gente ia para fora, eu começava sozinho a dar a volta, a caminhar à volta, e pá, começava a chorar sozinho. Literalmente. Literalmente. Horrível. Pá, sem. Começas-te a perguntar o que é que eu estou a fazer aqui, porque é que eu vim para aqui, o que é que eu faço longe da minha família, num país que eu não me identifico nada com a cultura do país. Epá, pronto, mas foram circunstâncias da vida, obviamente. E depois, pronto, eu estive lá 6 meses, as coisas até correram mais ou menos bem, mas obviamente que foi uma decisão desacertada, obviamente, 100%. Marco, já falaste um bocadinho de forma curta, pergunto como é que descreves o nível futebolístico que encontraste lá no Irão? É realmente muito baixo? Não, é assim, a liga ali é boa. As pessoas, é assim, a liga ali, existe ali 6 ou 7 equipas que são boas. A liga é boa, ali, as equipas ali, as primeiras 6, 7 são boas. Depois para baixo já não é, o nível não é tão bom, mas existem ali boas, os estádios também são bons estádios. Ali o Stegal, o Persepolis, o Trator, o Sepahan, são equipas que metem 60, 70 mil adeptos no estádio. Pá, e haviam ali equipas boas. Eu jogava numa equipa que era uma equipa controlada pelo petróleo, que era o NAF Teran. Nós tínhamos por acaso poucos adeptos, mas o nível até era bom. Agora, obviamente que as equipas mais baixas não era aquela coisa, né? Mas o maior choque é cultural. Não haviam centros comerciais, as mulheres iam tapadas, não se podia, ou seja, não se podia, as pessoas que não eram casadas não podiam estar em conhecimento, em contacto umas com as outras, percebes? Eu cheguei a ver a polícia a meter mulheres para dentro de uma, como é que se, uma carrinha, por causa que não levavam a burca bem posta, etc, etc. Pá, isso é um choque cultural. Pá, basicamente aquilo era casa, treino, treino, casa, treino, treino, casa. Era a minha vida. Yeah. E ia táxi, obviamente, todos os dias e pronto. Marco, tu já referiste que a tua equipa era a equipa do petróleo, ou seja, havia esse investimento. Um, Porventura, o Irão não é o primeiro país em que pensamos quando se ouve falar desta nova questão dos clubes do Médio Oriente, do investimento. Uhum. Logicamente, a nossa mente vai mais para a Arábia Saudita e Catar, por exemplo. Sim. Mas essa questão do luxo, da riqueza, sentia-se no dia a dia? Vias muito essa questão do luxo no dia a dia? É assim, nós não podemos comparar o Irão com o Qatar ou o Dubai ou a Arábia Saudita, eu não sei, porque eu no Dubai eu tive e no Qatar eu tive. E eu falo mais da questão sei lá, dos investidores mesmo do clube, não tanto da sociedade em Sim. si, Sim, mas sim, sim. Sim. Mega rich. Sim, obviamente. São petroleiras e pessoal do petróleo eram super, super ricos. Sim, totalmente. Notava-se tiveste claramente. Sim, contacto porque com ali é eles, tudo. onde é que vias? Não, eles tomavam estar às vezes no clube e quando vinham, era mais um bocado parecido ao da Turquia. Quando vinham eles e mais 7 ou 8 atrás, vinham com alguns seguranças e depois já vinham com alguns. É uma cultura um bocado que respeita muito a hierarquia da posição de cada um. E eles, e quando vinham em carros todos negros e tal, e nunca vinham sozinhos, vinham sempre com pessoal mais seguranças, e naquela altura o pessoal com quem eu estava era seguranças, e com os diretores e etc, etc. Mas dava lá para ver, obviamente. Exatamente, exatamente. Marco, se não estou em erro, li umas entrevistas tuas na preparação para esta entrevista. Viveste situações de sismos no Irão, é isso? Eu não, quem viveu foi o meu irmão em Ok, Tabriz. ok. O meu irmão Eh, viveu ali, o meu irmão, o Vilela e o Anselmo, que eles estavam juntos naquela altura. O Tony também estava lá naquela altura, na mesma equipa.
E o filho, o António, também estava lá naquela equipa naquela altura, se não me equivoco. E eles estavam em Tabriz e acho que aquilo houve ali um sismo muito forte naquela altura, sim. Marco, sendo certo que não foi diretamente contigo, depois na Turquia viveste uma situação um bocadinho semelhante, porque estavas no país quando aconteceram aqueles sismos graves em 2022, 23, penso que foi por essa altura. Lá está, não sendo diretamente contigo, como é que se lida sabendo que há pessoas conhecidas a enfrentar situações deste género? Não, é assim, é um bocado chocante. É assim, eu na Turquia vivi os meus primeiros terremotos. Eu posso dizer que todos os anos eu tinha terremotos em casa. O meu primeiro terremoto na Turquia, eu vivia no andar número 26, estava a dormir no sofá, final da tarde, e começa aquilo a abanar, e eu começo a acordar, e o que é isto, o que é isto, o que é isto? Eu pensava que ia morrer, literalmente. E eu não acredito, como é que isto é possível, tal, 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 tal. Mas pronto, onde eu vivia, o edifício estava preparado, obviamente para sismos, porque tem que estar. Mas o mais difícil que eu apanhei foi a de Hatay, Malatya, que foi o sismo há uns 3 4 anos. Pá, isso foi horrível, horrível, horrível. Nós, pá, houve ali, foi na altura que o Atsu faleceu também. Ah, tinha lá colegas meus também, o Ruben Ribeiro, o Helder Barbosa também estavam lá. Pá, eu lembro naquela altura que imagina, estávamos a treinar e eu começava a chorar. Eu e alguns deles, né? Eu começava a treinar, a chorar no treino, tipo, do nada. Pá, ajudámos muito, reunimos entre nós, mandámos caminhões com água, com comida. Eu e a minha mulher fomos comprar roupa para pessoas que vieram para Izmir, que não tinham nada, pá, mas foi uma cena muito, muito hardcore. Foi incrível. Em Izmir houveram edifícios que caíram, mas felizmente nós temos a sorte de nunca se passou nada connosco. Aliás, depois, a partir do segundo ano, eu tentei sempre viver em moradias e não em edifícios, mesmo por causa disso. Epá, e é horrível, é horrível, horrível. É impossível reacionar. Imagino que sim, imagino que sim. Marco, permite-me também fazer aqui uma pergunta que eu acho que pode entrar tanto na experiência do Irão como na experiência da Turquia, de certa forma. Esta vertente religiosa, já falaste aqui do aspecto mais social, da questão da burca e tudo mais, mas dentro do próprio plantel estava muito presente, até na questão, por exemplo, não sei, do Ramadão e assim, tiveste que lidar com essa situação e como é que foi acompanhar isso tão de perto? Sim, é assim, tanto no Irão, sim, na parte do Ramadão é a parte mais difícil, né? Tanto no Irão como na Turquia, havia mais de metade do plantel deixava de comer e tudo isso, obviamente que era difícil. Nós respeitávamos os estrangeiros, nós respeitamos muito, obviamente, a cultura, mas obviamente que se sente por exemplo, uma baixa de rendimento, vê-se claramente os câmbios de humor dos treinadores e dos jogadores. Existem treinos que já não podes falar da mesma maneira para o treinador ou para o diretor desportivo ou para o presidente, se a gente quer chegar a esse sítio, a esse nível, porque a falta de comida leva a pressões psicológicas no dia a dia. Assim que existem nessas alturas é um bocado complicado, né? É difícil, na verdade, tanto no Irão como na Turquia. Exatamente, exatamente. Marco, e como é que se deu então o processo de saída do Irão? Disseste que foi realmente o ponto mais baixo da tua carreira, provavelmente. Sim. Ahm, como é que se dá a hipótese de saíres do Irão e rumares ao Chipre? Percebeste que realmente que ali não estavas bem? Se eu te contar, é que as pessoas. É que às vezes falo com os miúdos e os miúdos, hoje em dia os jovens são muito mais psicologicamente, são menos fortes psicologicamente. Se eu te contar, eu queria, obviamente, que eu não queria ir para lá, mas se eu te contar que eu tinha uma oferta na mão de um clube de lá, que eu viajei para o Irão, escuta, eu te vou dizer que ninguém sabe disto, é a primeira vez que acho que eu estou a contar isto. Eu viajei, publicamente, eu viajei para o Irão com o documento, viajo, chego ao aeroporto, não está ninguém à minha espera, ninguém me atende no telemóvel, não sei de nada, ok? E a única coisa que eu faço é ir para um hotel, que era o hotel de onde a seleção estava, ali em Teherão, e era um hotel que eu conhecia, que era o hotel assim, onde ficava a seleção, e eu já tinha estado lá várias vezes.
Cheguei ao final da tarde, de noite já quase, cheguei lá, fui para o hotel, não haviam camas para dormir, eu estava tão arrebentado que eu literalmente sentei-me no sofá da recepção com as minhas malas e adormeci na recepção do hotel. No dia seguinte liguei ao empresário do meu irmão que estava lá e ele já me veio buscar de carro, já me levou para um hotel e no dia seguinte voltei de volta para Portugal. Depois, no último dia de transferência, quando se dá a minha ida para o Chipre. No último dia, acho que foi dia 30 ou 31, não me lembro. Yeah. E acho que. Exatamente, foi no último dia, exatamente. Que se deu. Foi o Shein, se não me equivoco, acho que foi o Shein, exatamente. Foi o Shein naquela altura que eles iam contratar um jogador que já não queriam, afinal não chegaram a um acordo. E disseram: olha, Marco, temos aqui uma opção, tem que ser já, tal. E pronto, e fui, e foi no último dia, assinei no último dia, na última hora. E foi assim que fui para o Chipre. Incrível. Marco, mas não deixa de ser curioso, logicamente essa história mostra um bocadinho, de certa forma, da desorganização que havia dentro do país e do futebol do país, mas Sim. não deixa de ser curioso que foi esta quase coincidência e junção de coincidências que te levou de novo à Europa e te permitiu a partir daí crescer e fazer a carreira que fizeste, não é verdade? Eu costumo acreditar muito, everything happens for a reason. Tudo o que acontece tem uma razão de ser. Pá, e talvez esse tenha sido um momento desse, sem dúvida. Totalmente. Yeah. Marco, e como é que foi a adaptação ao Chipre? Pergunto também se o facto de haver muitos portugueses e muitos brasileiros no plantel se ajudou a esta adaptação. Não, aquele no Chipre, aquilo foi maravilhoso. Aquilo foi incrível mesmo. Eu estava lá com o Vítor Lima, que agora é acho que é um dos diretores do Scouting do Famalicão. Exatamente. Estava com o Oliveira, que ele foi treinador do Oliveirense, acho eu, e agora é treinador numa equipa qualquer, acho eu, na Campeonato de Portugal, se não me equivoco. Quem é que eu tinha lá mais portugueses? Tinha Pronto, o Silas também, não? o Silas também depois veio comigo, exatamente, top. Depois nós tínhamos ali o pessoal português, mas eu costumava muito juntar-me com os brasileiros porque a gente ia para a praia jogar futebol e os brasileiros, eu tinha um defesa esquerda na minha equipa que era o Marco Aurélio, que inclusive tinha jogado aqui na Grécia, no Aris, top, e era ele que me convidava para os futebols e até cheguei, não sei se tu te recordas, o Spadaccio, que ele chegou a jogar número 10 Do do Nacional? Nacional. E pronto, eu ia para os futebols quase todas as semanas. E era brutal. A liga era interessante, obviamente. Eu só queria ser feliz, obviamente. E ali a metade da época apanhei um treinador alemão, que foi aí nessa altura que eu mudei a minha vida e a minha maneira de ver. Quando eu peguei no livro que eu te disse, O Segredo da Mente Milionária, foi aí que a minha cabeça mudou. E apanhei esse treinador alemão, mudou a minha vida completa, mudou a minha maneira de ver o futebol, comecei a levar o futebol a sério, comecei a melhorar muitas coisas a nível futebolístico e pronto. E na segunda época, acho que na segunda fase da liga, fiz 12 gols em 15 jogos ou uma coisa assim qualquer, já me lembro. Uma coisa assim do género. E pronto, terminei a terceira máxima gol da liga. E naquela altura, depois no final, todas as equipas grandes queriam que eu fosse, o Anortoses, o Apoel, top, as equipas top. Tive uma cena incrível de um empresário que naquela altura me queria levar para Israel, que fez uma assinatura falsa minha, que eu tive que ir ao notário em Portugal e assinar por mim mesmo um documento em que justificava que eu não tinha assinado por essa equipa de Israel, ok? Foram a equipa na Polónia que me pediu, foi uma coisa mesmo hardcore, foi a primeira coisa que eu vi, foi uma cena que eu vi na primeira vez na minha vida, Inacreditável, nunca tinha ouvido essa também, sou sincero. inacreditável. Eu cheguei, a equipa, a gente estávamos a negociar com a equipa placa e de repente, olha, temos aqui um documento, uma equipa de Israel que diz que tu assinaste naquela equipa tal. Manda-me um contrato com a minha assinatura e tudo. E eu, quê? Isto não é possível. Muito hardcore, estás a ver?
E, epá, pronto, foi um ano incrível, na verdade. Yeah. Marco, e tocaste aí nessa questão da importância desse treinador alemão. Eu vou entrar aqui um pouco no campo da suposição, mas houve uma conversa da parte dele para contigo, naquele sentido de Marco, estás aqui com 26, 27 anos, se queres alguma coisa do futebol tem de ser agora, foi mesmo nesse tão? Foi mesmo nisso. Eu disse: tu és pontas. Porque eu naquela altura eu brincava como um miúdo, né? Era eu quero fazer o gol da minha vida e tenho a bola, quero driblar 5 ou 6 gajos, ou fazer uma cueca e tal, e era assim que eu jogava a minha vida inteira. Tu és ponta de lança, tens que estar ali junto do último homem, do defesa, no limite do fora de jogo. E aquilo que eu quero que tu fazes é ponhas-te a ver vídeos do Iniesta e do Xavi, como é que eles recepcionavam a bola no primeiro toque. Epá, eu agarrei naquilo, pá, e a minha vida futebolística mudou completamente. Eu comecei a ser melhor jogador, comecei a ser um ponta de lança a sério e, pá, e basicamente o que ele dizia, né, era se tu quiseres, tu tens potencial para chegar onde tu quiseres, a nível futebolístico onde tu quiseres, a única coisa que tens que mudar é isso, está aí. Pronto, já comecei a trabalhar em mim, e aquilo foi gols atrás de gols. Pronto, gols atrás de gols, mentalidade top, depois comecei a atrair tudo que depois veio, percebes? Foi muito top. Marco, e só mesmo para terminar esta passagem pelo Chipre, tu já foste falando um bocadinho disto, até no início, quando comparámos a Grécia com o Chipre, mas pronto, como é que era viver numa ilha tão paradisíaca durante o ano inteiro e pronto, também que histórias é que ficaram desta experiência, seja fora ou dentro de campo? Pá, é inexplicável. Pá, eu vivi momentos ali incríveis porque a gente, imagina, a gente saía do treino, às vezes íamos para a praia, terminávamos a beber um café num beach club e só chegávamos a casa às 2 ou às 3 da manhã. Porque aquilo era, pá, era brutal mesmo, era impossível não estares predisposto para viver daquela maneira, percebes? E a gente às vezes íamos, vamos só almoçar, bora, vamos comer um peixinho e tal, e depois um frappé, não sei o quê. Comemos o peixinho, íamos para o frappé aqui, o frappé ali, não sei quantos. Depois chegava às 8 da noite, bora, vamos jantar. Acabávamos de jantar, íamos beber um copo, não sei quanto, pá. E às vezes havia dias que acabávamos às tantas. Pá, chegámos a ter um dia, então, uma história muito porreira, que a gente, pronto, tínhamos carros alegados do clube, aliás, e uma vez parou-nos a polícia, o carro não tinha seguro, não tinha nada. Mandaram-nos ir para casa com o carro, avisaram o diretor desportivo para a gente não voltar a conduzir o carro. No dia a seguir a gente estava a conduzir o mesmo carro. Pá, uma cena muito hardcore, muito cómica. Mas era maravilhoso. E a gente também vivia em Aenapa, que era a parte paradisíaca ali uma das partes do Chipre. E eu vivia em Larnaca, e aquilo era brutal, brutal. Marco, mas diz-me lá, passar deste calor incrível do Chipre para o frio da Polónia deve ter gostado. Gostou. Gostou, mas naquela altura eu sabia sabia, aliás, eles também naquela altura iam jogar a qualificação da Europa League, e era um clube importante na Polónia, que eu sabia que eles, 2 ou 3 anos antes de eu lá estar, eles tinham sido campeões também. Pá, e eles disseram, o diretor desportivo reuniu-se comigo: Marco, tu vais ser aqui uma lenda do clube, nós sabemos que tu vais ser um grande jogador aqui, etc. Pá, eles estavam acertaram em cheio. Yeah. E pronto, se convenceram completamente. O treinador disse mesmo, falou comigo: nós queremos ter ti, blá 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 blá. E pronto. Marco, é certo que tu já vinhas, tal como referiste, com uma mentalidade um bocadinho diferente, um jogador mais maduro, as experiências que tiveste também deram-te outro tipo de ferramentas a nível mental, mas pronto, diretamente, contavas com estes 28 golos logo na primeira temporada? Não, não contava, não contava. Não contava e pá, foi incrível. Mas eu lembro de eu fazer o primeiro. Normalmente é assim no futebol, nós quando chegamos aos clubes, quando tu chegas a um clube e nos primeiros 2 jogos, se tu marcas, é quase 95% certo que as coisas vão correr bem. E eu lembro do primeiro jogo pré-temporada que eu fiz, eu entrei, acho que foi a 30 ou 40 minutos, já não me lembro, o primeiro da temporada que a gente fez, e eu entrei aos 5 minutos, fiz um gol incrível, de fora da área. E eu ainda me lembro como se fosse hoje. E eu lembro daquela altura assim: pronto, já está, isto vai ser uma época incrível. E foi.
Acho que é bom o jogador ter essas sensações também, não é? É, e sobretudo nós, como somos pontas de lança, nós vivemos os golos, né? E quando o gol chega um bocado mais. Existe essa fase de adaptação, mas quando essa fase de adaptação acaba por causa de um ou dois golos, nada mais, se tu chegares, o respeito é completamente diferente e as pessoas já te olham de maneira diferente, percebes? Então, pronto, correu muito bem. Marco, e pergunto também, disseste esta questão de convenceram-te dizendo que ias ser uma lenda do clube, que realmente Sim, ias marcar o totalmente. teu nome. Se hoje em dia fores ao Slask, à cidade, tens Sim. de pagar alguma coisa ou os adeptos pagam tudo? Epá, eu acho que não. Boa pergunta. Não, não, ali é, pá, é top. É top. Eu ainda tenho contacto com alguns diretores também e com o pessoal, algum pessoal que jogou comigo e tudo. Tenho relação com alguns jogadores. E, pá, foi uma etapa maravilhosa da minha vida, que eu recordarei para sempre e tenho muito boas referências, obviamente. E eu acho que até essa minha primeira altura que eu tive no Slask, esse primeiro ano que eu tive no Slask, abriu muitas portas ao mercado português na Polónia, porque, claro, obviamente, depois começaram a vir mais jogadores portugueses. E foi bom também para os portugueses, né? Para o mercado português. Exatamente. Marco, e faço-te um pouco a pergunta que fiz em relação à Espanha. Que aspectos semelhantes e diferentes existem entre as duas cidades em que viveste na Polónia? Também tiveste aqui a experiência na República Checa pelo meio, mas já vamos lá. Gostava de fazer esta pergunta em relação às duas cidades da Polónia. É assim, em Wrocław, era uma cidade mais estudantil, mais jovem. Via-se claramente que a população era muito mais jovem. Eu focaria mais nesse sentido. Em Gdansk, é uma cidade já diferente, já se vê com algum poder aquisitivo médio alto, já com pessoas com não tão, já não vejo pessoas tão jovens, já uma cidade tão estudantil. Já vejo pessoal já com um nível médio alto, idades mais altas, e fazia o triplo do frio, obviamente. Ali Exatamente. em Gdansk tínhamos o mar, obviamente que eu tinha ali a praia, aliás eu vivia ao pé da praia, mas não tem nada a ver uma coisa quando é uma praia quando há frio e uma praia quando há calor, né? A gente Olha, tentava de vez em quando ir dar uns passeios, mas não era a mesma coisa. o Marco a lembrar-se do Chipre e a olhar para a praia da Polónia, não era? Totalmente, totalmente, totalmente. Impossível, impossível. Marco, e também gostava de fazer uma questão aqui. Já tive vários jogadores que passaram pela Polónia, estiveram aqui no podcast e falam muito do quão reservado é o povo polaco. Sim, É difícil conquistá-los. Sentiste um pouco isso também? muito. São pessoas muito fechadas, são pessoas muito pouco sociais, muito fechadas. A nossa cultura é completamente diferente da deles, mas é um bocado também normal, porque obviamente como faz muito frio, é muito difícil de socializar nesse tipo de condições, né? Aliás, eu lembro-me quando nós estávamos em Gdansk que nós tínhamos um grupo até porreiro, sim, éramos 5 ou 6 portugueses, e só nós é que íamos ao Starbucks, ou só nós é que íamos tomar um café, ou só nós é que íamos jantar ou almoçar. Quando era para convidar algum polaco, era muito, muito difícil tirar a eles de casa e era complicado. Basicamente éramos nós que íamos sempre tomar um café a algum lado. Mas sem dúvida é uma cultura muito fria, muito fechada, muito pouco sociável. Mas pronto, ao mesmo tempo acho que foram momentos bonitos também que eu vivi lá. Portanto, são culturas completamente diferentes, distintas daquilo. Não podemos comparar uma pessoa que vive no Mediterrâneo ou sei lá, com tudo e com sol e com boa comida e tudo, a passar para uma cultura completamente diferente, 360 graus, né? Com frio e onde a comida já não é aquela coisa. É normal. Marco, sentes que parte do sucesso que tiveste na tua carreira internacional foi perceber exatamente isso, ou seja, a necessidade que tinhas de ter de te adaptar a diferentes culturas?
Sim, claramente, aliás, essa etapa boa que surgiu a partir daí do Chipre vem mesmo da minha mudança de mentalidade, percebes? E quando a mudança de mentalidade exige essa adaptação torna-se mais fácil, porque a minha cabeça já não diz a culpa é do treinador, a culpa é do jogador, a culpa é do outro, não me passa a bola. Eu aí começo a identificar que a culpa de tudo o que se passa na minha vida a culpa é minha. Se eu não faço um gol, é minha culpa. Se eu não dou um passo correto, a culpa é minha. Se eu não faço um scanning correto, a culpa é minha. Então a minha cabeça era completamente diferente àquela que era antes, percebes? Então acho que vem um bocado da mudança de mentalidade, vem um bocado nesse sentido. Aqui antes de irmos à experiência na República Checa, faço-te a pergunta da praxe, alguma história mais marcante, seja ou de um clube ou de outro, numa cidade ou noutra, alguma coisa que tenha marcado na Polónia? Epá, na Polónia, epá, sei que uma vez levámos pedradas e com cervejas quando a gente íamos jogar um derby em Gdansk, ao Arcagadinha. Fiquei todo borrado. Para casa os gajos, eles ficavam à espera do autocarro, a gente tinha uma curva e a gente só pá, 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 pá. E aquilo foi incrível, entramos direitos para o estádio. E como é que ficou o jogo? Ainda te lembras ou nem por isso? Ganhámos. 1-0, Sim. acho eu. 1-0 e marquei eu ou o meu irmão, uma coisa assim do género. Ganhámos, por acaso ganhámos. Os derbys, por acaso, a gente foram bons ali em Gdansk. Mas lembro-me também visitas à prisão, adeptos do Slask. Estive na prisão e foi um momento um bocado tenso, mas foi também gratificante. Mas isso era o quê? Uma espécie de ação social do clube? Exatamente, a ação social do clube, de adeptos do clube que estavam na prisão e que queriam interatuar com os jogadores mais importantes da equipa. Naquela altura também era capitão da equipa. Eu dava muito bem com o chefe da claque do clube. E pronto, e fomos lá à prisão e foi uma cena pá, brutal. Um bocado estressante também, mas foi interessante entender como é que aquela parte que se vive lá dentro, percebes? Isso foi também um bocado de choque para mim. Epá, mais coisas assim, não sei lá. Devo ter muitas com. Estas duas histórias são fabulosas já, e eu fiquei convencido. Sim, mas Podemos olhar até um bocadinho para a República Checa, até, já falamos aqui desta questão. sim. Marco, pergunto diretamente, o que é que correu menos bem para que esta experiência no Sparta de Praga, que afinal de contas é um bom clube no contexto europeu, provavelmente olhando para o teu currículo, até será dos melhores clubes pelos quais passaste, o que é que correu menos bem para te despedires do clube com apenas 5 jogos disputados? Exato. É assim, no Sparta foi um bocado, foi um bocado cómico, porque eu cheguei ao Sparta, eu tinha por acaso a minha de lesão, eu no segundo ano da Polónia eu tive que ser operado, eu tinha um metal no osso, então eu tive ali os últimos 6 meses do segundo ano da Polónia foram um bocado complicados a nível físico e também a nível mental, obviamente. Depois eu fui para o Sparta de Praga, fiz a melhor pré-temporada da minha vida. Eu fiz 7 gols em 5 jogos. Tivemos na Áustria. Fiz uma pré-temporada inacreditável. Eu disse: pronto, olha, este ano vou fazer 30 gols. Vamos fazer a entrevista para os jornais e tal. E eu começo ali a aparecer vou fazer ali uma temporada incrível. Começo a dizer ao pessoal que o meu objetivo é fazer 25, 30 gols e estou de peito cheio. Isso foi um erro meu. E depois começámos a liga, empatámos o primeiro jogo, se não me equivoco. Não jogámos muito bem. Fizemos os playoffs da Champions League. Joguei em Moscovo. Quando voltei, eu não sei se perdemos ou empatámos de novo. E não começámos bem. E aquela parte era a tal coisa que eu estava a dizer da outra vez em relação ao Slask. Eu no Sparta não joguei, fiz uma pré-temporada incrível, mas quando começou a liga não consegui marcar naqueles 2, 3 primeiros jogos. E então aí as coisas começaram-se a torcer um bocado. Psicologicamente eu vi-me abaixo, obviamente, como é óbvio, até porque eu depois tive problemas com
com o osso e com a placa. Eu ali ao final de 2 ou 3 meses de estar no clube, voltei a ter problemas e muitas dores. Aliás, eu pensava que até ia terminar a minha carreira ali. E pronto, e literalmente depois era psicologicamente estar a tentar recuperar fisicamente e jogar, mas quando não jogava eu não fazia o tal golo que era necessário ao ponta de lança. E pronto, e depois sabes como é que é, em grandes clubes têm mais jogadores, tens mais opções, os outros que jogam entram e fazem gols, e felizmente quando joguei não tive essa sorte de fazer gols no Sparta. E pronto, É quase efeito bola de neve, não é? Exatamente. Psicologicamente vais para baixo. Eu também vinha de uma lesão, obviamente, e comecei a ressentir. E pronto, e basicamente foi isso que se passou no Sparta, obviamente. Foi triste, porque eu realmente tinha uma expectativa muito alta e muito grande. Mas pronto, foi uma lição, obviamente. Marqui, olhando um bocadinho para o capítulo mais social, como é que foi viver em Praga? Afinal de contas, é uma das boas capitais europeias. Como é que foi viver nesta cidade? Não, Praga, sem dúvida, é uma cidade espetacular. É muito bonita, temos muitas coisas para fazer também. Realmente foi uma cidade, foi brutal, porque nós também, era uma cidade que a gente viajámos também tivemos na Hungria e tínhamos conexões para outras cidades, para outros países, e tínhamos sempre sítios diferentes para ir tomar um pequeno almoço ou almoçar, e havia sempre muito turismo na cidade, o que era muito bom também. E pronto, acho que foram 6 meses bons. Queria que fossem 2 anos ou mais, mas infelizmente não foi possível. Yeah. Marco, tal como já referimos, tu depois da República Checa voltas à Polónia, que já falámos aqui bastante desta Exato. experiência, e em 2018 rumas à Turquia. Tu passas 5 épocas e meia no Altai, e pergunto exatamente isso, ou seja, como é que o Marco, que era um globetrotter que mudava de clube quase, não vou dizer época a época, mas que já tinha mudado muito de clube, o que é que aconteceu para ficares tanto tempo no Altai? Houve aqui uma identificação com o clube, com os adeptos? Como é que explicas esta situação? Sim, é assim, eu já no meu último de Lech Gdansk, no último ano, eu estava muito deprimido, e eu sei que o primeiro ano que eu estive, os primeiros 6, eu assinei 2 anos e meio no Lech Gdansk, e eu sei que os primeiros 6 meses foram horríveis, porque eu saí do Sparta Se- Praga, quando voltei, eu Segundo o nem registro 00, tens três jogos só, acho eu. eu nem conseguia meter o pé no chão, porque eu já vinha com problemas com a placa metal, desde o Sparta Praga, que eu quase nem conseguia treinar. Houve ali um tratamento e tal. Eu, quando cheguei a Gdansk, eu pensava que ia conseguir voltar a jogar, mas fiz ali 3 jogos, e eu lembro que houve um treino que eu tentei, forcei, eu devo ter rachado outra vez o osso, e, e pronto, tive que operar-me outra vez. Aliás, eles no Sparta Praga eles tinham pensado em operar-me lá para tirar a placa, e não passou. Então, quando cheguei a Gdansk, nós decidimos operar para tirar a placa, e o doutor naquela altura até me disse que havia um risco enorme de eu terminar a carreira. Mas obviamente eu tinha a minha cabeça no sítio, e obviamente que eu tinha muita coisa pela frente. No ano a seguir fui máximo goleador da Liga, e depois no segundo ano já, no último ano, as coisas correram para o torto, porque eu comecei a entrar psicologicamente numa fase difícil. Também foi uma fase difícil para mim e para o meu irmão, obviamente. Tive uma fase complicada com o treinador do clube. Foi um treinador que muito xenófobo, não gostava nada de estrangeiros. Tive problemas muito graves no balneário, obviamente. E eu Marca, naquela. só um parênteses, de que forma é que isso se sentia? Que episódios é que tiveste nesse sentido? Eu tenho aqui vários episódios que eu não te posso contar, porque foram episódios muito, muito, muito graves de balneário. Mas eu posso dizer que eu tive quase para andar à porrada com o treinador. Só não andei porque tinha um advogado atrás de mim, o senhor Sérgio Araújo, que é um grande advogado e que felizmente me guiou muito bem. Senão eu tinha andado à mocada pura e dura com o treinador. E chegou ali aquela parte última, aqueles últimos 6 meses,
em que eu já estava psicologicamente rebentado, deprimido, pá, eu não podia mais viver num, como é que se diz, environment, numa atmosfera, né? Numa atmosfera, No ambiente, sim, sim, num sim. ambiente tão tóxico e tão negativo. E aos poucos e poucos os portugueses foram saindo, e os estrangeiros depois foram também embora, acho que só lá ficou o meu irmão. E essa parte da Turquia veio mesmo por isso, porque eu só queria, eu disse à minha mulher naquela altura, eu quero sol, quero pessoas felizes, quero ver sorrisos à minha volta, quero praia, quero estar ao pé da praia, e pronto, queria mudar 360 graus. E naquela altura eu tive várias ofertas também de boas equipas, que também jogavam na Europa League, na qual eu recusei também, em países nórdicos também. E surgiu a oportunidade do Altai, que tinha subido a terceira para a segunda divisão. Eu não queria jogar a segunda divisão, a minha mulher chorou por todos os lados, não merece ir para a segunda divisão, que clube é este, e não sei quantos e tal. Mas eu disse, a vida é minha, eu é que decido, eu é que sei como é que eu estou por dentro, e pronto, o meu empresário naquela altura, e continua a ser meu empresário, o Frederic Risp, tinha jogado na Turquia. Ele disse que Izmir era uma das melhores cidades do país, e eu não queria, a minha mulher não queria, não vamos e não vamos, e então o que eles nos propuseram foi: vens aqui 3 dias a Izmir, nós vamos tomar o pequeno almoço, vamos almoçar, tu vês a cidade, não sei quantos, e depois decides. Nós viajamos para Izmir, chegamos de manhã, nós chegamos de manhã vamos ao clube e tal, conhecer as pessoas, vamos com o diretor, um dos diretores, tomar o pequeno almoço em Alsancak, que é ali em frente ao mar, né? Que é ali a parte mais famosa de Izmir. A gente vai, estaciona o carro, a gente vai tomar o pequeno almoço, literalmente acaba o pequeno almoço e a gente diz: bora, vamos assinar contrato, eu fico aqui. Foi assim, muito, muito top. Yeah. Ou seja, houve realmente uma identificação com a cidade e com as pessoas do clube, não é verdade? Exatamente, eu disse temperatura top, mar, restaurantes à beira-mar, água, pá, e aquilo era lindo, 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 lindo. E afinal, depois a minha mulher já não chorou, depois nós ficámos muito contentes. E foi assim que começou a nossa história em Izmir, na Turquia. Marco, e dando aqui continuidade à pergunta que te fiz há pouco, sentes também que o facto de ter chegado ao clube já com 34 proporcionou que fosses ficando, ou seja, outros clubes já olhavam para ti com mais desconfiança, tendo tu 34, 35, 36 e a continuidade no Altai foi mais natural, digamos assim? Sim, é assim, eu até diria que não tinha nada, eu nem pensava na idade naquela altura. Aquilo que aconteceu foi que eu sentia-me tão bem e tão feliz que eu não queria sair dali. Eu estava no meu ambiente, eu estava em Sesimbra. Basicamente, eu estava na minha terra onde eu nasci, eu ia todos os dias tomar um pequeno almoço à frente do mar, nós tínhamos peixe, sol, pessoas super felizes, é uma cidade maravilhosa, cheia de gente jovem, super liberal. Nós íamos jantar ou almoçar a qualquer lado, víamos pessoal super jovem e eu sentia-me em casa. Então naquela altura eu nem via, eu não me concentrava nada na idade. Eu era basicamente, eu gostava onde eu me sentia bem, percebes? E acho que foi essa a razão pela qual eu tive tantos anos na Turquia, mas sobretudo no Altai. Não fiquei mais anos no Altai, porque depois passou-se o que se passou, roubaram o clube por todos os lados. Mas não fiquei mais anos lá porque depois deixaram de pagar, o presidente roubou o clube todo e ficaram a dever muito dinheiro e eu tive que sair, obviamente, porque as condições eram impossíveis. Marco, aproveito o que acabaste de dizer para te questionar. Logicamente, não vamos entrar aqui em valores, mas essa situação de te ficarem a dever e ficares prejudicado financeiramente foi só no Alteia ou tiveste mais experiências desse género? Na Turquia foi no Altai e no Şanlıurfa, mas o Şanlıurfa foi uma coisa muito pequenina, foram 2 ou 3 meses. No Altai tenho muito, 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 muito dinheiro para receber, muito. Certo. Marco, e do ponto de vista desportivo, como é que foi ao longo destes 5 anos e meio viveres subidas, descidas, possibilidades de subir e não conseguir? Como é que foi lidar com esta montanha russa ao longo do tempo?
Pá, realmente foram 5 anos e meio de justamente aquilo que estás a dizer, altos e baixos, euforia e desgraça ao mesmo tempo. Porque eu cheguei, eu nos primeiros 3 anos, eu fui o máximo goleador da Liga nos primeiros 3 anos. Sou o máximo goleador histórico da Liga, com 29 golos, acho eu. Foram os primeiros 3 anos top e o objetivo do presidente era, justamente nesses 3 anos, subir. Ele tinha um prazo de 3 anos para subir à primeira divisão. E justamente no terceiro ano conseguimos subir à primeira divisão. Pá, foi uma coisa brutal, foi eufórico e finalmente o objetivo que nós tanto queríamos foi alcançado e foi uma coisa brutal. A cidade foi uma coisa incrível. Fizeram um estádio novo e tudo, que nós depois, quando subimos para a primeira liga, jogámos nesse estádio. Subimos à primeira liga, veio um treinador novo, que era lenda no clube. Epá, e eles rebentaram o clube todo, literalmente. O presidente deixou de pagar os jogadores. Eu fui um deles, obviamente. Começaram-me a tratar de maneira que eu não merecia. Cheguei a fazer alguns jogos, mas não tive o protagonismo que tinha tido naquela altura, obviamente. Porque pronto, tal como eu tinha dito antes, o futebol depois torna-se um negócio e deixa de ter a essência que tem. Mas foi um ano maravilhoso também a nível desportivo. Nós podíamos ter-nos mantido na liga tranquilamente, mas pronto, o presidente e muitos presidentes na Turquia fazem isso. Quando sobem os clubes, decidem rebentar com o clube financeiramente. O dinheiro não sei para onde é que ele vai para todo lado, menos para os jogadores. E nós sofremos isso na pele e depois pronto, sabes que depois isso gera muita jogadores que não querem treinar, se não me pagas eu não treino, muitos problemas dentro do clube. O treinador também não ajudava, o treinador bateu o recorde de, acho que foram 18 jogos sem ganhar, não mandavam o treinador embora porque era mandante do clube. Esperaram até que o treinador, não havia outra forma de mandar o treinador embora, e a equipa já começou a recuperar melhor, futebolisticamente falando, e a nível de pontos o clube quase que se salvou, mas mesmo por causa do presidente, porque existiam esses problemas gravíssimos, o clube não conseguiu salvar-se e pronto. E no ano a seguir tivemos a desgraça. Marco, os adeptos de turcos são muito conhecidos pelo seu fervor, pela maneira como apoiam o clube. Primeiro, se o Altay tinha realmente uma massa adepta considerável, e segundo, como é que eles lidavam, por exemplo, como é que foi a festa da subida, como é que lidaram com essa fase negativa de muitos jogos sem ganhar, se houve eventualmente confrontos, como é que eram os adeptos? Não, os adeptos na Turquia, como tu deves saber, são incríveis. Juntamente aos da Polónia, para mim, são espetacular. E havia muitos adeptos no Altay. Obviamente havia uma massa bastante grande. E eram daqueles que também às vezes iam para o treino, falar connosco, 100, 200 pessoas, 200 adeptos iam falar connosco quando eram momentos importantes, ou jogos importantes, obviamente. Eu passei ali momentos gratificantes e eu sou um ídolo ali. Eu sou o segundo máximo goleador da história do clube. O terceiro máximo goleador infelizmente faleceu agora esta semana, e o primeiro máximo goleador da liga, da equipa, é o que era meu treinador na Superliga. Mas os adeptos, eles fizeram também um cartaz grande, e são adeptos brutal. E nós depois, quando chegámos à Primeira Liga, o estádio leva 15 mil, se não me equivoco. O estádio é super bonito e estava sempre cheio, era brutal. Marcos, estamos aqui a chegar à reta final da nossa entrevista. Peço-te só quase um balanço geral das tuas passagens pelos outros dois clubes na Turquia, e pergunto também se há aqui alguma história mais caricata, mais marcante da Turquia, seja em que clube for. Na Turquia tenho histórias. E eu gosto quando faço a pergunta e o convidado ri-se antes de responder. É bom sinal, é bom sinal. É bom sinal, yeah.
Não, na Turquia tenho muitas histórias, deixa-me ver se eu consigo encontrar para aí alguma. Mas a minha passagem por depois, aliás, eu fui para eu saí do Altay porque, pronto, como eu te disse, eu não podia continuar mais no clube sem receber um salário, obviamente. E inclusive o primeiro jogo que eu tive, esse é muito caricato, o primeiro jogo que eu tive com outra equipa foi contra o Altay em Izmir. Eu posso dizer, Parece destino. incrível, eu posso dizer que nós depois ficamos todos em linha, né? As equipas e o árbitro. Eu chorava como uma criança, não te posso dizer. Incrível, foi incrível. E mudei por essa razão mesmo. Foi também uma etapa interessante. Também terminei essa altura, acho que foi segundo ou terceiro máximo da Liga. E depois estive no Bandirma. O ano passado, que foi também uma etapa brutal, onde já ninguém acreditava em mim. O gajo tem 40 anos e tal. Eu fui mesmo só pelo presidente. Haviam pessoas no clube que não queriam que eu fosse, e eu estava consciente disso. Mas felizmente o presidente foi o melhor presidente que eu tive na minha vida, Onur Goçmez. Nossa, que presidente incrível, todos os salários em dia, um centro de treinos brutal, dos melhores da Turquia, condições incríveis, fizemos uma época incrível. Terminei segundo ou terceiro marcador da Liga também, e com 40 anos fui o máximo goleador da equipa e perdemos na final, não sei como, mas perdemos na final. Mas foi uma época brutal, com 40 anos, super orgulhoso de ter feito 19 golos e 5 assistências. Com 40 anos foi uma coisa que eu nunca esperava, obviamente. Eu sabia que eu ia fazer de alguns golinhos e tal. E tinha também o Paulinho, que ele estava na Roménia agora e foi para a Polónia, para uma equipa da segunda liga também. Tive com o Mexer, que também jogou comigo. Ele esteve no Nacional, se não me equivoco. Sim, Top, sim. pessoal top. E foi uma etapa maravilhosa. E coisas para rir, pá, tenho muitas, sei lá, só que agora não estou aqui a lembrar. Tive muitas histórias. Só que agora não me lembro. Agora não me lembro. Pergunto-te diretamente: tu próprio tens noção da lenda que és na segunda divisão da Turquia? Não, acho que não. Marco, acho que é a melhor forma que temos para terminar a nossa conversa. Para quem nos vê e para quem nos ouve, já sabem que nos podem acompanhar nas redes sociais, TikTok, Instagram, Twitter e logicamente no YouTube e no Spotify. E já sabem, viajem connosco.